O nosso Bastidores CNN está de volta com entrevista. Vamos falar de uma proposta de emenda à Constituição que tem gerado muita polêmica, tanto nos jornais, aqui na imprensa a gente fala muito sobre ela, como no Congresso Nacional, que retomou suas atividades há pouquíssimo tempo e já começa a se debruçar sobre as prioridades de 2025. Pois bem, estamos falando daquela proposta sobre candidatos a cargos políticos que diminui a idade, de senador e presidente da República. Nesses casos, a idade para concorrer sairia de 35 para 30. O autor da PEC, que é o deputado Eros Biondini, do PL, tem procurado outros deputados também para alcançar o número de assinaturas necessárias para aí sim apresentar esse projeto à Câmara dos Deputados. Se as mudanças forem aprovadas no Congresso Nacional antes de outubro, vejam só, elas já passariam a valer para as eleições de 2026. Vamos então com o autor da proposta repercutir esse assunto agora em tela, o deputado Eros Biondini. Tudo bem, deputado? Boa tarde, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Eu queria saber como é que está essa coleta de assinatura e a reação do Congresso em relação a essa proposta. Ela que ganhou a notoriedade de uns meses para cá, o senhor tem se dedicado a esse assunto e tem gente de peso atuando sobre ela, a exemplo do seu colega, seu correligionário, o deputado Nicolas Ferreira. Isso mesmo. Boa tarde, Tainá, Uribe, boa tarde, amigos da CNN. Isso mesmo, esta proposta de emenda à Constituição teve uma repercussão, está tendo ainda, gigantesca, é vamos dizer, uma tendência óbvia quando nós temos essa visão de Brasil, a necessidade da modernização da legislação eleitoral, o protagonismo dos jovens. Não sou o primeiro a propor isso, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, já tivemos propostas semelhantes, inclusive por deputados de outros partidos, né, de esquerda também, como a ex-deputada Manuela Dávila, e outros também, tanto na Câmara quanto no Senado, já tiveram, independente do espectro partidário e ideológico, essa mesma ideia ou visão, vamos dizer assim. E eu tinha esta vontade de apresentar, dentre tantos projetos que eu já apresentei, essa proposta de emenda à Constituição. Acho que chegou a hora, não é? Algo óbvio, inevitável, né? Avaliando como os jovens hoje, em todas as áreas da sociedade, protagonizam as políticas públicas e também a parte de economia e de engenharia, de tecnologia. E assim nós temos grandes nomes no Brasil que podem muito bem disputar o Senado, se essa minha PEC passar. Um deles é meu grande amigo e colega Nicolas. Não, e Nicolas, a Tabata Amaral também, que pode disputar o Senado, vai mudar a disputa para o Senado Federal por inteira. Há uma crítica a essa proposta, deputado, de que, eventualmente, um deputado, um parlamentar, um político de 30 anos não teria maturidade para ser presidente do país aos 30 anos, e 35 ele teria mais maturidade. Como o senhor responde a essa crítica? Olha, o mundo evolui, não é? E, pela lógica, as pessoas cada vez mais precocemente vão tendo acesso à sua formação, adquirindo experiência, informação, né? E tecnologia. Então, é muito sensato que discutamos a redução de 35 para 30 anos uma disputa ao Senado. E olha que eu já tenho idade para disputar o Senado, sou um dos nomes cogitados para pré-candidatura ao Senado em Minas Gerais. Então, assim, teoricamente, esse projeto até me prejudicaria, vamos dizer assim, numa concorrência com o deputado Nicolas, mas o que nós temos avaliado tanto é que temos muitas assinaturas já para essa PEC, e muitas PECs custam a ter muitas assinaturas para serem protocoladas, que há uma tendência nesse raciocínio, sobretudo quando a gente pensa a questão do Senado. E, sim, existem muitos jovens e pessoas de 30 anos
muito maduros e que com certeza conseguiriam ser excelentes representantes nossos na Câmara Alta do Senado Federal. Clarissa Oliveira fala direto de São Paulo e tem uma pergunta também. Clarissa, boa tarde, bem-vinda sempre. Boa tarde, deputado. Muito obrigada pela participação aqui no Bastidores CNN. Deputado, o senhor comentou aí das tentativas anteriores de fazer esse tipo de alteração na legislação. E, em geral, elas acabaram esbarrando justamente no Senado Federal, onde a tramitação acabou empacando e isso não prosperou. Eu gostaria de saber do senhor em que pé que tem encaminhado as suas primeiras conversas ali junto a senadores sobre a possibilidade de, dessa vez, isso ter um desfecho diferente. Queria que o senhor falasse especificamente também a respeito do cargo de presidente da República. A gente entende aí o argumento de representação dos jovens no Congresso, mas no caso da presidência da República, o senhor não acredita que talvez o freio da idade seja positivo, de certa maneira? Bem, então, o meu candidato à presidência da República, já até adianto, é o presidente Bolsonaro, né? Espero que ele seja elegível, porque essa, para nós, é a visão correta. Mas, como o Senado e a presidência da República hoje tem a mesma exigência de idade, qual seja 35 anos, então, a proposta da redução também necessariamente seria proporcional e, assim, contemplando também a questão da presidência da República. É claro que, na tramitação da PEC, após ela ser protocolada, ela precisa ser discutida na Câmara, no Senado, mas pela rápida adesão que percebemos, né, de vários partidos, de vários deputados e também dos senadores com quem eu conversei e que me parabenizaram por essa visão, por essa proposição, imagino que ela tende a prosperar na sua tramitação. Claro que estou, né, apresentando essa proposta, mas cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal discutir, né, a emenda. Primeira coisa, nós temos que ter as 171 assinaturas, já passamos de 100 assinaturas nessa primeira semana já de atividades, e agora é trabalhar para chegar nas 171 assinaturas necessárias para que a PEC possa ser protocolada. Mas já temos aí, de uma forma orgânica, uma adesão surpreendente, o que nos leva a pensar que essa visão de Brasil, dando a oportunidade a pessoas a partir de 30 anos disputar, volto a dizer, sobretudo o Senado, é uma tendência. O senhor disse que já teve mais de 100 assinaturas. O senhor vai conversar com a direita e a esquerda e já conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro para saber se ele apoia essa proposta? Sim, nós conversamos no partido, temos muitas assinaturas já do partido, eu tenho sempre contato com o presidente Bolsonaro, já que nós também não cogitamos outro nome para nós, a presidência da República, senão o do presidente Bolsonaro. Ele sabe muito, muito bem disso, que ele será o nosso candidato. E nós estamos hoje pensando que a repercussão da PEC ela está atingindo mais essa grande possibilidade da disputa ao Senado. Então, vários partidos, né, já se manifestaram assim. Por exemplo, lá o prefeito de Recife, João Campos, ali teve uma repercussão muito grande com a possibilidade dele também ser um possível candidato ao Senado, com a proposta de emenda à Constituição passando até outubro desse ano. Deputado, obrigada pela conversa. A gente recebeu no Bastidores CNN o deputado federal Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, para falar sobre essa proposta de emenda à Constituição que reduz a idade mínima para o Senado e para a presidência da República. Vamos conversar mais vezes no andamento dessa proposta aí no Congresso. Espaço aberto. Até uma próxima. Muito obrigado.